porventura vierem a conhecer a palavra, que sejam salvos, porque, irmãos, a salvação é muito importante. Então nós colocamos aqui, nessa primeira lição, quando os discípulos saíram para fazer a obra, eles se alegraram porque os espíritos lhes eram sujeitos. Mas Jesus disse: não alegrai com isso, mas antes alegrai porque o vosso nome está escrito no céu. Aleluia. A nossa alegria, irmãos, é saber que o nosso nome está escrito no céu, porque Jesus pagou o preço da nossa redenção. Que Deus abençoe a igreja. Amém. Deus abençoe o pastor Aldair, abençoa todos os obreiros, toda a liderança da igreja. E abençoa todos de uma forma geral. Eu agradeço em nome de Jesus. São a segurança da salvação. Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Lição 2. Eleição e predestinação. Efésios 1, 4 ao 12. Para o louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis assim no amado, em que temos redação pelo seu sangue e a remissão das ofensas, segundo as riquezas de sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Amém. Terceira lição: regeneração, novo nascimento. João 3, do 1 ao 12. E havia entre os fariseus um homem que se chamava Nicodemos, príncipe dos judeus, e foi desde noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes, se Deus não for com ele. E disse Jesus: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura entrar no ventre da mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer na água e no Espírito não pode ver o reino de Deus. E o que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhas ter-te dito: necessário vos é nascer de novo. Lição 4. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Romanos 3, 21 ao 31. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho a lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Lição 5. A santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4, 7 e 8. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação, porque Deus não vos chamou para a imundícia, mas sim para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, porque Ele nos deu também o seu Espírito Santo. Sexta lição: a prática da palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelharei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Salmo 119. Bem-aventurados os que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os meus testemunhos e os buscam de todo o coração, e não praticam a iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que
que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Fogo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Aleluia. Sétima lição: perseverar em oração. Lucas capítulo 18, versículo de 1 a 8. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito o homem, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-me justiça. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Oitava lição: andar no Espírito. Gálatas 5, 16 a 26. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Lição 9. Viver pela fé. Ora, a fé é firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Ora, pela fé entendemos que no mundo, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito de aparência. Pela fé Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício, pelo qual alcançou testemunho que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela após morte ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladou, visto que antes da sua transladação alcançou testemunho de como agradar a Deus.
Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus tenham fé, crê que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, e porquanto condenou o mundo e foi herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber por onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como terra ordeira, morando em cabana com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem por fundamento do corte, e vice consultor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, e deu à luz, e já foram de idade, porquanto teve por fiel aqueles que tinha prometido. Pelo que também de um é este já amortecido, descenderam tanto em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter recebido a promessa, mas vendo-os de longe, e crendo nelas, e abraçando-as, e confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra, porque os que isso dizem, claramente mostram o que buscam. Lição 10. O batismo do Espírito Santo. Atos 1, de 1 a 8. E estando com eles, determinou que ele não assustasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E serei testemunha, aleluia, graças a Deus, tanto em Samaria, como em confins da terra, toda a Judeia e em Jerusalém. Louvado seja o nome santo. Lição de número 11. A supremacia do amor de Deus. 1 Coríntios 13, de 1 ao 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse o amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todas as ciências, e ainda que tivesse o dom de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, de mim nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. Lição de número 12. A glória de Deus. Isaías, no capítulo 6, o verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a glória do Senhor enchia aquele templo. Os serafins voavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus pés, com 2 cobriam seu rosto, e com 2 voavam, e diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Ezequiel também no capítulo 10 e o versículo 4, nós vimos que um dos querubins estava do lado direito da casa, quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio do Senhor. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubins para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor, e a glória do Senhor está nesta casa também. Louvado seja o nome do Senhor. Lição de número 13. O temor do Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem o livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado aquele que nele confia. Temei ao Senhor, vós do seu santo, pois nada falta aos que temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aquele que busca ao Senhor, nenhum mal lhe faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida que há largos dias,
para ver o bem, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar engano. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue. Os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra todos que fazem o mal, para desraigar e da terra das suas memórias. O justo clama e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e nesta manhã Ele salvará todos os oprimidos de espírito. Muitos não entendem os crentes, o Evangelho sempre pregar. Um dia tu vai chegar nessa igreja, gritando até chorar, dizendo